Bom, vamos lá, dando sequência aqui sobre a Constituição de 1934. Então, assim, mesmo com a ideia assim de democracia na Constituinte, naquela época os deputados eles foram eleitos de duas formas diferentes. Uma foi eleito pelo voto direto. A outra, os deputados seriam eleitos indiretamente através dos sindicatos. Os sindicatos é que iriam mandar alguns deputados como representantes, tá? Então, assim, em julho de 1934, a Constituição chega ao fim, né? E ela tinha 187 artigos, né? E ela abrangia assim vários setores diferentes: política, economia, saúde, educação, né? Direitos trabalhistas, né? E assim, os principais pontos desta Constituição foram: o Brasil ia continuar federalista, tá? E presidencialista. E com a separação, né, de executivo, legislativo e judiciário. Os estados iriam manter sua autonomia, desde que não interferisse na Constituição, né? E assim, além de determinar que a primeira eleição é por meio do próprio Congresso, né? Mas a partir daí, ao final do mandato, desses mandatos, aí já seria eleições com voto direto, tá bom? E como os sindicatos mandaram alguns deputados como seus representantes, né, eles tiveram muita influência dentro dessa Constituição que foi feita, várias mudanças ocorreram assim nas relações de trabalho aqui no Brasil, né? Várias leis foram criadas para que pudesse proteger os trabalhadores. Então, a partir daí começou a existir uma isonomia salarial, que é o que não existe diferença de salários, né, desde que os empregados estejam na mesma condição. Tá? Redução da carga horária de 12 horas de trabalho por dia para 8 horas e não poderia exceder 44 horas semanais, né? Ou seja, trabalharia de segunda a sexta 8 horas e o sábado até o meio-dia. Tá? Férias remuneradas para o trabalhador passou a existir. Tá? Descanso aos fins de semana, como eu falei que só trabalhava sábado até meio-dia. Criação do salário mínimo, tá? Isso aí já causou assim, uma diminuição nas diferenças salariais. Multa rescisória pela demissão sem justa causa. Então, em cima dessa multa, ele receberia mais, acho que são 40%, né? Em cima desse valor da rescisão dele. E outra coisa extremamente importante é mais liberdade política, justamente para esses sindicatos, né? E essas associações de trabalhadores. Então, assim, a indústria passou a ser o principal ponto desse governo, né? Porque eles queriam investir justamente nessa atividade econômica para que pudesse assim estabelecer assim umas condições financeiras, né? E com isso diversas fábricas foram criadas, né? É porque antigamente, como eu falei, o Brasil era um grande produtor de café, mas só tinha esse produto como base da economia, né? E Vargas não queria ficar refém só de um produto. Caso acontecesse um problema, o Brasil ia entrar em outra recessão violenta, né? Então, a partir disso, começou a se investir muito na educação, né? Na educação básica e no ensino superior. Então, assim, o governo ele procurou assim gerar vagas nas universidades que tivesse assim uma relação direta com as indústrias e principalmente com a construção civil. Surgiram muitos cursos, muitas vagas de engenharia nessa época. E também assim, ele estimulou também a formação de médicos, de advogados. E outra coisa, parece bem engraçada para hoje, mas naquela época foi algo assim bem radical. Dentro das escolas começou a existir uma separação entre homens e mulheres. Então, dentro de um colégio existia a ala feminina e a ala masculina. Não se misturava dentro da sala de aula. Tá? É bem engraçado, né? E assim,
todos eram obrigados a frequentar a escola, né? E os pais que não levassem os alunos para o colégio, para a escola, eles, assim, pelo menos no nível primário, eles sofriam a punição do governo, tá?